Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, hoje eu gostaria de começar o estudo da lição contando uma história real e uma história que me deixou pensativo, né? Uma história que nos faz entender, na verdade, quem nós éramos, quem nós somos e o que precisamos ser. Sabe, quando eu falo assim, deixou pensativo, é como hoje a igreja em si e os irmãos têm como é que eu posso dizer, a ousadia de viver uma vida dúbia. Sabe, irmãos, eu tenho uma vida, eu sou um ser humano pecador, mas quando eu olho para o que eu vivi, quando eu olho as experiências que eu passei, eu estou procurando para que hoje Cristo implante em mim o seu caráter, para com que eu gere frutos e frutos para a eternidade. Para que eu reveja a minha vida e olhe para trás e fale, Senhor, obrigado porque de onde o Senhor me tirou, agora o Senhor está me concedendo a bênção de me colocar em outro terreno. E eu preciso pisar de fato em terras santas, só com os pés na terra e os olhos no céu. Não sou isento de tentação, de provação, de qualquer coisa que seja. Mas a convicção que se tem no coração daquilo que Cristo implanta em nossa vida tem que ser algo que nos faça olhar para cima, sabe? Conta-se que um médico, ele era uma pessoa muito inteligente, não só na área medicinal, mas como também conhecia a Bíblia. E quando um pastor da igreja que ele fazia parte ausentava-se do culto, não poderia pregar, era ele que pregava. E quando ele pregava, irmãos, todas as pessoas que assistiam ficavam deslumbradas com o tão grande conhecimento que ele tinha e como ele fazia uma relação muito íntima entre a Bíblia e a medicina, dentro da área que ele, então, tinha sua profissão. Porém, em um dado momento, o médico foi encontrado morto em sua casa. Na sua sala, não sei se ele teve uma parada cardíaca, a história não relata ao certo qual foi a causa de sua morte, porém, foi encontrado em sua casa, ele deitado ao chão, na sua sala. Existia um cinzeiro ali com vários cigarros que, segundo os especialistas, eles foram consumidos naquela noite. Uma garrafa de uísque, que também foi comprovado que foi consumida naquela noite. E uma série de fita cassete naquela época, que não existia DVD, de filmes pornográficos. Sabe? Demonstrando que aquele médico, ele tinha uma vida dentro da igreja e uma vida interior fora dela. Sabe? Reputação é aquilo que as pessoas acham que você é, ou melhor dizendo, é uma aparência de vida. Caráter, porém, é aquilo que verdadeiramente nós somos. Muitos fazem com que a sua reputação seja perceptível ou quer que as pessoas acreditem como se fosse um caráter, mas não é assim. Eu não posso viver de aparência, eu devo viver de fato na presença de Deus e não de aparência. Caráter é aquilo que é formado através de escolhas, de decisões e é com dificuldade. Há um princípio que Ellen White descreve no livro chamado Parábola de Jesus, que fala assim, ó, que todos entendam que a imperfeição de caráter é pecado. Sabe, gente, nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas isso não nos deve cruzar os braços e nos acomodar na condição da qual nos encontramos. Isso nos faz entender que eu preciso viver uma vida de diferença. Esse médico, lamentavelmente, quando isso tudo foi encontrado, ficou aquela inquietação na igreja. Como assim? Sabe, gente, uma coisa que eu aprendi. Radiografia, ou melhor dizendo, Deus é o único que faz a radiografia de nossa alma, conhecendo na verdade o nosso ser. Sabe? É no escuro que o negativo se revela. Lembra-se como é que fazia a fotografia antes? Ao tirar-se a foto, pegava-se um filme, ia para um lugar escuro, e no lugar escuro passava-se por uma água, então agora naquele escuro revelava-se a foto. Porém, eu e você precisamos ser revelados diante de Deus pela água que nos dá uma purificação, e essa água é a água que Cristo nos concede, a água da vida, a água que nos faz viver com uma vida diferente. Aqui na lição de hoje, fala-se, tem uma frase que diz assim, ó, a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Isso está no livro chamado Educação, na página 225. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Esse livro aqui, Educação, tem um capítulo nele chamado A Formação do Caráter.
Leia esse livro se você tiver em casa. Se você não tiver, baixe ele pelo Play Store, que você vai conseguir não só esse livro, mas tantos outros. Tem um outro que gostaria de aconselhar, chamado também Mente, Caráter e Personalidade. É um livro riquíssimo que nos faz entender sobre o caráter que temos e o caráter que Cristo quer implantar, sabe? Eu observo para mim mesmo e fico pensando, Senhor, eu cometi muitos erros no passado. Eu já fui causador de erros demasiadamente. Mas sabe, se existe algo que eu temo e eu falo para vocês do fundo do coração, é eu estar aqui com vocês, colocando a minha imagem diante de tanta gente e eu ter a convicção de que alguém conhecer a minha vida, conhecendo a minha vida, saber que na semana passada, na semana retrasada, eu estava me encontrando com alguém, ou que eu estava vivendo uma vida dissoluta, ou que o irmão Abel, ele agora se encontrava com pornografia, ou algo do tipo. Sabe, isso é uma coisa que eu tenho que temer, porque além de qualquer coisa que acontece nessa vida, gente, Deus me conhece. E é isso que eu tenho que prezar. O caráter, na verdade, não deve ser aparente para a vida dos outros, mas tem que ser verdadeiro. Por isso que Paulo, ele nos dá um conselho muito forte, dizendo assim, e eu queria ler esse texto com vocês, na nova versão Almeida atualizada. Filipenses capítulo 4 e o verso 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Tem tradução que diz assim, seja isso que ocupe os vossos corações, o que seja nisso pensai. Sabe, essas coisas nos dão a característica de que estamos buscando a verdadeira integridade. E tem um livro que eu também gostaria de aconselhar vocês, chamado A Crise de Integridade. Esse autor é o autor do comentário bíblico expositivo que vai do Gênesis Apocalipse. Esse comentário aqui, ó, esse que está aqui, tá? É um comentário muito rico. Esse autor aqui era fantástico e eu aconselharia você a ler esse livro. Não é fácil de encontrá-lo porque ele já saiu de edição, mas você consegue ainda encontrá-lo ele em algumas lojas, principalmente a Amazon, você consegue encontrá-lo, ou talvez você encontre na Shopee, mas adquira esse material, além daqueles outros que eu já mencionei para vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui agora e fechar o meu comentário. Se nós não nos preocuparmos com aquilo que na verdade nós somos, nada vai valer nada. É necessário que eu tenha convicção daquilo que eu sou, porque além de toda e qualquer coisa, Deus me conhece. É claro, gente, eu não vou agradar todo mundo. Eu sei que vai existir pessoas que vai querer falar mal sobre mim, que vai querer fazer algo que venha degredir a minha imagem. Isso infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. O próprio Cristo não estava isento disso. Jesus foi todo perfeito e nem por essa causa ele deixou de ser acusado injustamente. Então, a coisa que eu quero dizer para vocês aqui é: se você está sendo caluniado, se você está sendo difamado, reconheça que você é um bem-aventurado se em seu coração existir verdadeiramente a essência do caráter que Cristo quer implantar em vocês. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus termina as suas bem-aventuranças, e aqui eu queria fazer uma reflexão sobre isso, Jesus nos descreve 9 bem-aventuranças. É curioso, porque isso também se assemelha às nove qualidades de caráter do fruto do Espírito, que está baseado em Gálatas capítulo 5, e o verso 22 e o verso 23. Faça uma analogia, porque esses dois textos, tanto Mateus capítulo 5, quanto Gálatas capítulo 5, ali está falando de situações que precisamos ser. Deixa eu te falar uma coisa. Se no livro de Mateus, irmão, se nós tivéssemos na Bíblia, se a Bíblia nossa fosse resumida em Mateus 5, 6 e 7, tínhamos tudo. Sabia disso? Só esses 3 capítulos da Bíblia seria o suficiente para nós entendermos sobre integridade, honestidade, respeito a Deus, obediência à sua palavra, ser de fato uma nova criatura, envolvia tudo. 3 capítulos da Bíblia, porque esse Sermão do Monte, ele é muito, mas ele é muito rico mesmo. Existe nele muita importância que Cristo está dando para o ser uma nova pessoa. E para mim, quando eu observo esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, e especificamente as bem-aventuranças, eu vejo a essência daquilo que Cristo ensinou na prática verdadeiramente.
E eu peço aqui permissão a vocês agora para ler a última bem-aventurança. E aqui falando no que diz respeito a ser uma pessoa que é causada como alguém que lhe difama, né? Alguém que fala mal sobre você. Observe só aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e no verso 11. Felizes vocês, por minha causa, quando sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo mal contra vocês a respeito de mim. Alegrem-se e se exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Mateus capítulo 5 e o verso 11 e 12. Essa versão que eu li é a nova versão transformadora. E agora, bote isso em sua mente. Caráter é algo que você tem, que Deus implanta em você quando ele é construído através de boas escolhas, porque nisso consiste o bom caráter. É nesse contexto que Jesus falou assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompe e consome, mas acumuleis para vós outros, ou acumulem-se de fato, para vós outros tesouros no céu. E o tesouro que é acumulado no céu é a escolha do bom caráter. E agora, para fechar aqui com vocês, eu quero ler o livro Parábola de Jesus. E aqui na parte final, diz assim: o caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes toda a consecução divina, e no céu deveremos progredir continuamente. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano, que procura com fé decidida a perfeição de caráter, que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: estou à sua direita para lhe auxiliar. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa espetacular. É Cristo que nos vai dar a capacidade de vencer nossos defeitos de caráter. É Ele que nos vai dar a condição de podermos olhar para as nossas imperfeições e dizer obrigado, Senhor, porque ainda assim o Senhor conta comigo. Sabe, gente, nós não vamos alcançar uma perfeição de impecabilidade aqui nessa terra, mas a santificação é um processo que nos dá a possibilidade, ou melhor dizendo, não dá a possibilidade, nos dá a certeza, a santificação, de que iremos alcançar os céus, porque isso é uma dádiva de Deus. Isso é uma dádiva que o céu nos concede. Então, assim, Cristo está disposto a nos auxiliar em meio às nossas fragilidades. Sabe, quando eu reconheço que sou pecador, a primeira bem-aventurança diz assim, ó: bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. É você reconhecer que você é um pecador e é a esse que Cristo quer transformar, mudar, moldar e, através de mim e você, alcançar tantos outros para a salvação. Lembre-se daquela parábola, daquela história do publicano e do fariseu. Eles estavam ali diante do templo, porém, o fariseu, quando ele faz ali a sua oração, ele o fez de como que, com, vamos dizer assim, com uma certa arrogância ou soberba. Eu não sou como esse pecador, eu não sou como esse publicano, eu jejuo 3 vezes, sabe, com ações. A história fala que o publicano nem ousou levantar a cabeça. Ao cabeça baixa falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Nós somos pecadores, mas Deus quer implantar em nós o seu caráter. E como pecadores, mostrar ao mundo que há a condição de sermos mudados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero dizer a você: não se atenha ao pecado que você cometeu. Não se apegue a uma vida que você viveu nessa semana passada, ou até ontem à noite, viveu uma vida dissoluta. Cristo quer lhe resgatar aonde você está. E Ele quer implantar em você o bom caráter. Que Deus, portanto, nos abençoe. E que a gente veja a nossa vida com perspectiva. Não estamos afundados no pecado de tal forma que Cristo não possa nos tirar de lá. Cristo está disposto a tirar de lá, sim. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu e você somos essas pessoas que vamos a Deus com nossos delitos e pecados e Ele nos transforma para a alegria de andar em sua presença. Que Deus, portanto, nos abençoe. E agora vamos orar para que Deus nos auxilie através do seu Santo e Bom Espírito e nos conceda um andar cada dia mais perto do Senhor. Querido Pai Celestial,
Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor nos auxiliará na formação do bom caráter. O caráter, Senhor, quando ele é formado com escolhas que, impulsionadas pelo Teu Espírito, formam em nós um intelecto que agrada ao céu. Por isso, ó Deus, por favor, nos ajuda a observar os nossos olhos, a observar nossos pensamentos, nossos desejos, para que, assim como Paulo disse aos Filipenses, que nosso coração seja ocupado com tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, puro, amável, e que essas coisas inundem o nosso ser. Que o Senhor trabalhe no coração de todos os meus irmãos que estão aqui assistindo esse vídeo e que o Teu Espírito Santo, Pai, os habilite a eles se tornarem também novas criaturas. Que o Senhor nos conceda esta bênção, nos dê um bom dia, Senhor, e que a Tua presença seja real em nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, lhes conceda um bom final de semana e, por favor, ao assistir esse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal e nos ajude a levar com alegria a tantos irmãos a maravilhosa palavra de Deus. Deus abençoe você.